Uma lição na Escritura. Neville Goddard, 1967. No segundo capítulo do livro de Lucas, é contada a história dos pais de Jesus, que estavam preocupados e procurando por 3 dias, tentando encontrá-lo e reclamando. E Jesus disse: "Como é que me procureis? Você não sabe que devo tratar dos negócios de meu pai? Peço que não se coloque nesse estado de espírito. Seus pais terrenos procuram você, e na tenra idade de 12 anos, você ousa dizer-lhes: devo cuidar dos negócios de meu pai." Essa declaração faz referência ao Salmo 40 e ao capítulo 4 de João. No Salmo 40 é dito a você: "No papel do livro está escrito sobre mim." Todo homem está destinado a descobrir que a Escritura é sua autobiografia. Não está escrito sobre seres individuais, como Jesus, Moisés, Abraão, Isaque, Jacó e assim por diante, que viveram incontáveis anos atrás, mas sobre o indivíduo que é você. O 4º capítulo do livro de João começa com uma discussão entre o Senhor Jesus Cristo e uma mulher de Samaria sobre um poço e água. Depois dessa discussão, os discípulos dizem a Jesus: "Mestre, você não comeu nada." E ele responde: "Tem uma comida que você não conhece. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar sua obra." E isto é verdade. Você veio a este mundo apenas para terminar a obra daquele que o enviou. E quem é ele? O Pai. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Saí do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, deixo o mundo e volto para o Pai. Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Concebendo o pensamento no início, Deus teve que ter um agente para expressá-lo. Tudo neste mundo precisa do homem para se expressar. E posso lhe dizer, Deus é homem. No princípio, Deus fez o homem à sua imagem. Homem e mulher os fez, e chamou o seu nome de homem. Leia com atenção no capítulo 5 de Gênesis. Criando o homem para se expressar, Deus vem ao mundo para expressar e finalizar o que ele concebeu no início. Conceber um estado e saber que é preciso um homem para expressá-lo. Deus se enviou das profundezas do seu próprio ser a esse mundo para cumprir o estado. No princípio era o Verbo, ou seja, o propósito. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, seu plano, que ele tornou conhecido por meio de seus servos, os profetas. O Novo Testamento interpreta o Antigo. A história de Jesus Cristo é a interpretação da profecia registrada no Antigo. Leia com atenção, pois tudo o que foi dito de Jesus Cristo você vai experimentar. Disse: "Seu nome se chamará Palavra de Deus." Chamado de Palavra de Deus, sua semente, seu poder criativo, sua imaginação, é o poder criativo e a sabedoria de Deus. Você pode conceber alguma sabedoria maior do que sua própria maravilhosa imaginação humana? Pense em algo. No momento em que fizer isso, estará bem diante dos olhos da sua mente. Talvez você não consiga traçar uma linha reta, mas pode imaginar sua mãe, embora ela tenha partido deste mundo. Pense em qualquer um, e eles imediatamente aparecerão diante dos olhos da sua mente. Essa é a sua própria imaginação, cheia de poder criativo maravilhoso, que é Jesus Cristo em você. É Ele que veio ao mundo para cumprir a palavra de Deus. E tudo deve ser cumprido por Jesus Cristo, em você, que é a sua esperança da glória. Lemos no capítulo 22 do livro de Lucas: "A Escritura deve cumprir-se em mim." Então você deve cuidar dos negócios de seu pai, experimentando tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras. O nascimento milagroso será seu, a descoberta da paternidade, a ascensão ao céu e a descida do Espírito Santo sobre você, na forma corporal de uma pomba. Então, como o salmista, você dirá: "Livraste-me do mundo da morte." Pois saberá por experiência que no volume do livro tudo era sobre você.
Fui enviado do fundo de minha alma para atuar como um imã para aqueles que estão prestes a cumprir as Escrituras. E eles vêm, cada um em sua própria ordem. Na manhã da sexta-feira passada, meu amigo Benny se viu cataléptico, incapaz de abrir os olhos ou mover o corpo. Bem podia ouvir dentro de si o choro de uma criança ao sentir um vento sobrenatural em seu crânio. Então uma estrela explodiu de seu crânio e uma criança envolta em panos caiu em seus braços. Olhando para a criança, ele disse: "Oh, minha querida", e sabia que ninguém na eternidade poderia cuidar daquela criança, a não ser ele mesmo. Quando a visão desapareceu, ele recebeu uma fotografia da criança. O nascimento de cima veio para Benny, dessa forma. Ele ficou com uma fotografia. Isso aconteceu no dia 20 de outubro. Se o registro atual da ordem estiver correto, e isso aconteceu com meu amigo Bob e eu, daqui a 5 meses, Benny experimentará a vida do único Filho de Deus, Davi, que o revelará como Pai. Estou baseando minha interpretação no que ele me disse. E digo que o nascimento aconteceu a ele, porque o nascimento ocorreria da mesma maneira para qualquer dos dois quando Deus é infinito em sua criação. De todos os filhos que vêm ao mundo, aparentemente do ventre de uma mulher, não há 2 nascimentos exatamente iguais. Sempre há algo diferente. Apenas alguns dias antes disso acontecer a Benny, ele disse: "No espírito você estava ensinando a palavra de Deus, quando alguém disse: 'Conte-nos a história de Jesus', e você respondeu: 'A história de Jesus é persistente suposição de que você é o que deseja ser, de que as coisas são como deseja que sejam. Isso é verdade, pois a menos que você acredite que é o ser que agora adora externamente, permanecerá desejando e morrerá em seus pecados de desejos não realizados. Você tem que começar a acreditar que você é Cristo, a palavra de Deus, que tendo saído não retornará vazia, mas cumprirá o seu propósito e realizará aquilo para o qual você se enviou. O que é aquilo? É cumprir a Escritura. É só para isso que você está aqui. Nesse nível, você pode ser rico se esse for o seu desejo. Mas lembre-se de que a história de Jesus é uma suposição persistente. Você pode persistir na suposição de que é rico. Tenho muitos amigos nesse país que são muito, muito ricos. Mas eu diria que 99% deles são miseráveis. Mas todos eles vão te dizer a mesma coisa. Eu penso em um deles em particular agora. Ela tem uma fortuna em diamantes, Tiffany, que vende diamantes marcados com 300 a 400%. Ofereceram a ela $100.000 por uma peça. Quando ela se junta a nós para jantar em Nova York, ela usa um broche, um anel e um pingente, no valor de $500 mil. Ruth nasceu uma menina pobre e desejando riqueza. Ela persistentemente presumiu que era casada com uma fortuna enorme. Ela não tinha dinheiro. Sua única reivindicação a qualquer status social era ser descendente dos Adams, que estavam na Casa Branca. Por outro lado, saiu de uma linha de patifes. Seu bisavô era bispo em Nova York. Portanto, teve bons conselhos quanto à sua descida e como protegê-la. Ruth se casou e viveu no inferno por 20 e tantos anos, gerando 3 filhos. Agora, com 70 e poucos anos, seu único desejo é se casar com mais riqueza e ter mais diamantes. Tudo bem. A história de Jesus é uma persistência completa e inabalável na suposição de que você é o que deseja ser. Se você não experimentou riqueza, e é isso que você quer, assuma persistentemente: eu sou rico. Se você ainda não experimentou a fama, suponha que seja famoso, mas o dia virá, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre você. Não será fome de pão, nem de sede, nem de água, mas sim de ouvir a minha palavra. Se essa fome não veio a você, então pegue a mesma história de Jesus e satisfaça todos os seus desejos. Quando estou em Nova York, minha amiga vem a todas as reuniões.
Ela é uma pessoa encantadora, mas é brutalmente honesta com seus desejos. Ela quer cada vez mais diamantes, mais esmeraldas, mais peças de museu. Ela confessou que não tinha fome de ouvir nada sobre Davi, mas quer cada vez mais dinheiro para deixar para os seus 2 filhos. Ela quer cada vez mais ilusões mundanas, mas é minha esperança que a fome tenha chegado a vocês que estão aqui, não por mais e mais pão e água, mas por ouvir a palavra de Deus com entendimento. O livro de Lucas começa: vim cumprir as Escrituras. Então, começando com Moisés na lei, e os profetas e os salmos, ele interpretou para eles em todas as Escrituras as coisas a respeito de si mesmo. Questionando seus pais terrenos, ele pergunta: por que vocês me procuram? Você não sabe que devo tratar dos negócios de meu pai, cumprindo a Escritura? Entrando no templo, ele recebe um livro que abre e lê o primeiro versículo e metade do segundo, do capítulo 61 de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas para os pobres e sofredores, para abrir as portas da prisão para todos os que estão na prisão. Agora, alegando ter vindo apenas para cumprir as Escrituras, ele diz a você que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele naquele dia. Não é expresso dessa forma em Lucas, mas ele diz: como vocês ouviram hoje, foi cumprido. O que ele quer dizer? Que ele viu o Espírito descer em forma corporal, como uma pomba, e isso foi cumprido nele. E ele exorta todos a seguirem seu padrão, pois ninguém vem ao Pai, a não ser por esse padrão. O Espírito do Senhor Deus desceu em forma corporal como uma pomba, a mesma pomba que voltou para Noé, na arca. O homem é a arca de Deus, e a pomba é vinda para trazer a certeza de que tudo está bem. Desce sobre um, e enquanto permanece, ele é instruído a fazer: levante-se e unja-o, pois este é ele. Lucas diz a você como ele está cumprindo as Escrituras, pois ele sabe que no volume do livro tudo é sobre mim. Como Paulo, não contive meus lábios. Eu falei de sua libertação. Falei de seu amor eterno por qualquer pessoa. E todos que quiserem ouvir. Eles podem não aceitar minhas palavras, mas eu sei que dentro de certo grupo a fome existe. E todos eles começarão a despertar. Agora no capítulo 30 do livro de Jeremias, o Senhor fala dizendo: pode um homem ter um filho? Porque então vejo cada homem com as suas mãos saindo de si mesmo como uma mulher em um trabalho de parto. A palavra hebraica shalatz, traduzida tanto na versão King James quanto na versão revisada Standard como lombos, significa decolar, sair de si mesmo, entregar. Quando o salmista disse: ele livrou a minha alma da morte, ele estava falando do corpo físico. É uma vestimenta de morte que aparece no mundo. Aumenta, diminui, desaparece e se transforma em pó. A palavra traduzida como libertado nos Salmos é a mesma palavra que foi traduzida como lombos em Jeremias. Então um homem pode ter um filho? Sim. Voltaremos ao que eu citei antes. Homem e mulher os fez, e chamou o seu nome de homem. Existe um útero no homem e mulher, diferente daquele de uma mulher terrestre. Esse útero é o crânio do homem genérico. É lá que Deus plantou sua palavra, que não pode voltar para ele vazia, mas deve cumprir o que é o seu propósito e prosperar naquilo para que a enviou. Esse propósito é cumprir as Escrituras, pois Deus tem um mundo totalmente diferente aguardando aqueles que cumprem a sua palavra. Somos informados. Essa palavra é a verdade. Todos entram no mundo para cumprir a verdade e não irão embora até que a palavra de Deus seja cumprida. Se a palavra de Deus não foi cumprida em você, quando o mundo chama de morto, você é restaurado a uma vida tão real como esta, em um mundo tão real quanto este,
para continuar sua jornada até que a fome chegue sobre você, e você irá ser atraído para esse ponto final. Em seu livro chamado Livro de Urzen, William Blake fala da serpente no ventre de Entarmon, que destruindo as escamas da morte, seu sibilo, se transforma no choro de uma criança. Os mortos ouviram a voz da criança e começaram a acordar do sono. Todas as coisas ouviram a voz da criança e começaram a despertar para a vida. Você realmente ouve o choro da criança em seu crânio. Parece impossível, mas posso lhe dizer, é verdade. Agora, para encorajar aqueles que não estão interessados nesse aspecto da verdade, deixe-me voltar ao que Benny me ouviu dizer no Espírito. A história de Jesus é uma suposição persistente. Isso é verdade em todos os aspectos da sua vida. Talvez essa noite você prefira continuar a adorar a Jesus Cristo, do lado de fora. Talvez você prefira continuar a caminhar como as ovelhas do mundo, e não ser o pastor, mas gostaria de se alimentar de pastos verdes com águas tranquilas, em vez de escalar as colinas íngremes da dúvida e do medo, como a maioria das pessoas. Você pode, se persistir, em supor: estou bem alimentado, eu sou procurado, eu sou conhecido, e tudo é como eu quero. Mas lembre-se, para trazer todas essas coisas à existência, deve haver uma suposição persistente. Essa é a história de Jesus. Agora somos informados em Jeremias que a palavra de Deus não voltará até que ela execute e cumpra os intentos de sua mente, que é que você se torne Deus. Nos últimos dias, você entenderá isso claramente. É o propósito de Deus dar-se ao homem, e ele não voltará até que tenha executado e realizado os intentos de sua mente. Então, nos dias finais, ele envia uma fome ao seu coração, não por pão, uma casa maior ou joias, mas por ouvir a palavra de Deus. Quando essa fome o possuir, nada o satisfará, exceto uma experiência de Deus. E se é o propósito de Deus dar a si mesmo como Ele mesmo, quando você experimenta a sua palavra, você se torna Deus. Aqui está a história. Qual é o maior mandamento, mestre? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. No manuscrito original, a palavra ouvir, chamá, cuja última letra é maior do que as outras letras da palavra. Isso também é verdade. Para o mundo, eshet, traduzido como no final da frase, junte as duas palavras e elas formarão uma palavra que significa testemunha. No final do livro de Lucas, você lê: vocês são testemunhas dessas coisas, mas permaneçam aqui, até que sejam investidos de poder do alto. Que poder é esse? O poder de Deus, chamado Jesus Cristo. Você está destinado a vestir e vestir o Senhor Cristo, Jesus, como se fosse a sua vestimenta. Espere, pois nascerá dentro de você. E quando o poder e a sabedoria de Deus nascerem, você encontrará o sinal de seu nascimento na forma de uma criança. Então todos esses sinais se desdobrarão em você, e você vestirá as vestes de Jesus Cristo. Então, eu lhes digo, vocês serão testemunhas de tudo o que eu lhes disse. Pois agora estou voltando à própria fonte, de onde vim. Vim ao mundo completamente esquecido do ser que eu sou. Eu precisei. Quando conheci meu amigo Abdullah em 1931, entrei em uma sala, onde ele estava falando, e quando o discurso terminou, ele se aproximou, estendeu a mão e disse: Neville, você está 6 meses atrasado. Eu nunca tinha visto aquele homem antes. Então disse: estou 6 meses atrasado? Como você me conhece? E ele respondeu: os irmãos me disseram que você estava vindo, e está 6 meses atrasado. Eu estava atrasado, porque quem me falou de Abdullah era um padre católico. Eu o amava muito, mas achava que ele era quase um idiota. Seu pai era um runner, um contrabandista. Na época da proibição,
deixou-lhe 2 milhões de dólares, que ele acabou perdendo em Wall Street no primeiro ano. A única coisa maravilhosa que ele fez foi pegar os últimos 15 mil e dar a uma organização católica para cuidar de sua mãe pelo resto de seus últimos dias. Então, sem respeitar seu julgamento, quando ele me contou sobre Abdullah, adiei ir ouvi-lo, até que um dia não encontrasse desculpa. Quando Abi me chamou pelo nome, eu disse, não te conheço. E ele respondeu, sim, conhece, mas esqueceu. Estivemos juntos na China há milhares de anos, mas você prometeu esquecer completamente para desempenhar o papel que deve desempenhar agora. Na noite de sexta-feira passada, uma senhora me deu uma carta dizendo, na segunda-feira anterior, enquanto você estava na plataforma, eu não podia te ver como Neville, mas como um antigo filósofo chinês. Tenho visto meus amigos mudarem de momento a momento, mas você permaneceu mudado durante toda a sua palestra. Isso me incomodou. Então questionei a experiência no caminho para casa. E então me lembrei. Vários anos atrás, em uma experiência psíquica, eu estava subindo uma colina com outros alunos para assistir a uma aula. Afastando-se do grupo, vi um chinês antigo em uma roupa branca ao meu lado, acenando para que eu o seguisse. Nos aproximamos de uma caverna onde vi uma enorme pedra de granito com um pico no topo. 2 mãos contendo um casulo cobriam o topo da pedra. Removendo o casulo, os antigos chineses o quebraram no pico do granito, e a água misturada com óleo colorido saiu quando a vida começou a sentir o calor aumentando. Então os antigos chineses pegaram minha mão e me levaram de volta ao grupo, onde não perceberam que eu havia saído. Agora eu sei de quem era o rosto que você usava na noite de segunda-feira passada. Bem, foi o que Abdullah me disse em 1931, mas até hoje não tenho conhecimento disso, porque jurei no início me esvaziar completamente de toda a memória e assumir a forma de escravo, mas ter fé naquele que me enviou. Agora, sabendo que ele e eu somos um, não tenho outro lugar para ir, a não ser voltar para mim mesmo, o remetente. Tendo desempenhado cada parte, apaguei completamente a memória, mas sei que ninguém pode chegar ao fim da estrada antes de ter jogado tudo. Eu sei, pelo meu conhecimento intuitivo, que assim como um ator deve sentir o papel que está interpretando, imaginar a si mesmo como o personagem que está representando, você se imaginará em cada papel. E quando a peça terminar para você, os sinais virão para mostrar o ser que você realmente é. Você que está aqui tem fome da palavra de Deus. Você tem sede da palavra de Deus. Você poderia estar em casa, à noite, assistindo TV, e não custaria nada, mas você desistiu do seu tempo e seu dinheiro para estar aqui, por causa da sua fome. Fui enviado para dizer-lhe não apenas que você se tornará Deus, quando ele se cumprir em você, mas como amortecer os golpes nesse mundo da razão, deliciando-se com a sua lei. Sua lei é simplesmente uma suposição persistente na afirmação: eu sou o que quero ser. Não julgue quem não tem fome da palavra de Deus, mas diga-lhe como se tornar o que ele deseja ser. Diga a ele que a história de Jesus é uma suposição perpétua e persistente em tudo o que ele deseja ser, que Cristo nele é o poder de Deus, e sua imaginação é esse poder e sabedoria. Diga a ele que a imaginação sabe como realizar sua suposição, mas que ele deve persistir. Agora eu pergunto, você está disposto a persistir na suposição de que você é o que deseja ser? Ou você vai voltar para casa essa noite e dizer, foi uma conversinha legal que ele deu, mas afinal ele tem $1 milhão no banco e eu não tenho nada? Se você pensa assim, você é desobediente, pois por esse pensamento você tem falta de fé em eu sou ele. Esse é o pecado fundamental do universo. Existem apenas 2 pecados registrados nas Escrituras que ofendem a Deus. O primeiro é, a menos que você acredite que eu sou ele, você morre em seus pecados. E o outro é, comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Pergunte aos nossos generais essa noite se seria bom parar de bombardear o Vietnã
E eles dirão: não. Atravesse o oceano e pergunte aos vietnamitas. E eles dirão: sim. Então o que é bom e o que é mau? Não estou perguntando a ninguém além de você. O que seria bom para você? Diga-me, porque no final todo conflito se resolverá, pois o mundo está simplesmente espelhando o ser que você supõe ser. Um dia você estará tão saturado de riquezas, tão saturado de poder no mundo de César. Você dará as costas a tudo isso e irá em busca da palavra de Deus. Lembro-me de quando eu tinha tanta riqueza. Eu não tinha uma casa, mas muitas. Cada uma com a equipe completa, de secretárias a jardineiros. Essa foi uma vida de pura decadência. Lembro-me de sair dela e não voltar. Se eles encontraram o corpo, eu não sei, mas sei que eu fui embora deliberadamente. Então, cerca de 10 anos atrás, em uma de minhas jornadas no espírito, voltei ao mundo e o vi exatamente como era antes. Estranhamente, todos me reconheceram e me acolheram de braços abertos. Mas eu fiquei apenas um momento e depois voltei aqui, trazendo comigo essa vívida lembrança. Portanto, acredito que é preciso saturar-se completamente com as coisas de César, antes de ter fome da palavra de Deus. Estou convencido de que você está aqui por causa da sua fome. Eu sei que você tem obrigações para com a sociedade. Você deve pagar as dívidas de César. Então você quer mais dinheiro, mas sua fome é maior de ouvir a palavra de Deus do que as coisas de César. É por isso que você está aqui, e é abençoado por isso. Agora vamos ficar em silêncio.